Olá, amigas e amigos, tudo bem com vocês? No último vídeo, descrevemos o primeiro princípio básico da doutrina dos Espíritos. Falamos sobre Deus, o Criador de tudo que existe. Hoje, nós vamos analisar o segundo princípio, referente aos Espíritos, a existência deles e a sobrevivência. Trata-se de um tema bastante complexo e extenso, pois aparece relatado em inúmeras religiões, acho que em todas, né? Mas vamos tão somente descrever o que a doutrina dos Espíritos apresenta nos escritos codificados por Allan Kardec. Assim sendo, nós vamos editar 2 vídeos sobre a existência e sobrevivência dos Espíritos, ou talvez mais, pois é de fundamental importância que possamos conhecer o que somos, como seres imortais, e o que estamos fazendo neste universo divino, e quais seriam as nossas tarefas na linha do tempo da vida. Será que temos algum papel nesse teatro universal? A doutrina espírita explica isso razoavelmente. Nós já publicamos inúmeros vídeos sobre esse tema, e sobre o que acreditamos a partir de outras fontes consultadas e também da doutrina espírita. Como sempre, quando estudamos as crenças religiosas, ficamos baseados em evidências relativas aos fatos, fenômenos, percepções, e muitas vezes estabelecem-se dogmas por falta de conhecimento e ficamos na postura de acredite se quiser. Geralmente nós ficamos apoiados em evidências científicas e não em comprovações científicas concretas, não é mesmo? Então, vamos ver como é essa história dos espíritos. Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores se é dado ao homem conhecer o princípio das coisas. E os espíritos disseram que não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. E Kardec ainda pergunta: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? E os espíritos responderam: o véu se levanta aos olhos da humanidade à medida que a humanidade se depura. Mas para compreender certas coisas, são necessárias as faculdades que ainda não possuímos. Entenderam? Então, nós temos sempre destacado a nossa ignorância em decorrência do estágio ainda primário evolutivo, no sentido espiritual, em que nos encontramos, né? Tanto na evolução intelectual como na espiritual. Ainda nós somos primários, infantis, na verdade. Sabemos que a revelação divina acontecerá gradativamente. Agora, os mentores espirituais afirmam que há 3 elementos gerais no universo. Deus, que é o primeiro, né? Temos o princípio material e o princípio inteligente. Temos esses 3 aspectos gerais do universo, ou em tudo que existe. O princípio material dá origem à matéria, ao universo num contexto de energia e matéria. E o princípio inteligente dá origem aos espíritos, que são seres inteligentes. Assim, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos materiais são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou ou opera são desconhecidos, segundo os espíritos e segundo a ciência. Kardec ainda pergunta aos espíritos: a criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? E os espíritos respondem: é permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Pergunta Kardec.
E os espíritos respondem: Deus os cria como a todas as outras criaturas pela sua vontade. Mas ainda uma vez, a origem deles é um mistério. Então nós estamos vendo que os espíritos também não têm o conhecimento ideal para nos passar a informação, ou eles não têm a permissão. Agora, sobre a matéria, os espíritos falam a Kardec que o universo está constituído desde uma matéria elementar até um corpo material bem concreto ou condensado. E os espíritos denominaram isso de fluido cósmico universal, que é a faixa de transição entre essa matéria elementar e a matéria condensada na terceira dimensão, visível e palpável por nós, com os órgãos dos sentidos, né? Os espíritos estavam se referindo à matéria elementar relativa ao estado no nível microcosmo e até ao nível macrocosmo, agora considerando a ciência atual. Assim, eles definiram o fluido cósmico universal como sendo a matéria elementar primária, da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Poderíamos destacar também a matéria inorgânica e orgânica que eles definiram. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. Lembram da produção do ATP nas células? É a energia da vida. Então, esses seres orgânicos, eles são providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida, órgãos, sistemas apropriados às necessidades, à conservação própria que eles impõem. Nessa classe estão compreendidos os seres humanos, os animais e as plantas. Agora, os seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os cristais, os minerais, né? A água, o ar, etc. Bem, nós não vamos alongar neste vídeo os textos sobre a matéria. Nós vamos estar mais destacando os aspectos espirituais da doutrina dos espíritos, mesmo porque os escritos sobre matéria estão tanto quanto desatualizados na codificação organizada por Kardec, uma vez que foram apresentadas na metade do século XIX. E nós não vamos perder tempo com isso. Eu convido vocês a assistirem aos vídeos que publiquei sobre o macrocosmo e o microcosmo e um pouco de física quântica, logo no início da abertura deste canal. E poderão ter uma ideia melhor, pois não iremos falar, como já disse, sobre esse tema agora. Matéria, né? Bem, então vamos falar sobre os espíritos. Vocês lembram que por ocasião dos séculos 17, 18 e 19, o movimento espiritualista, ou espiritualismo, né, aconteceu. E como é que aconteceu isso? Foi em decorrência das manifestações espirituais em todo o planeta, em todo o mundo. Os espíritos se apresentaram à humanidade. E os fenômenos espiritualistas, de alguma forma, evidenciaram a realidade do mundo espiritual e também da existência dos espíritos como seres imortais, inteligentes e capazes de se comunicarem conosco e nós com eles. A partir daí, surgiram diversas doutrinas espiritualistas, inclusive a doutrina espírita. Então, meus caríssimos, todos esses fatos levam-nos a apreciar a existência de um mundo espiritual ou de outra dimensão, né? Povoada por seres incorpóreos ou espíritos, além do mundo material ou mundo da terceira dimensão, onde vivemos nós, os seres encarnados. A partir daquelas manifestações espirituais, estabeleceram-se as evidências científicas das realidades espirituais,
quer seja em relação da existência das dimensões ou planos diferentes da vida, como também na existência de seres incorpóreos ou espíritos imortais que vivem em outras dimensões. Então vamos lá. Estamos acreditando então na existência dos seres espirituais dos espíritos e no mundo espiritual, que é praticamente todo o universo. Na codificação espírita, temos a pergunta apresentada por Kardec aos espíritos. Ele fez uma pergunta básica: o que é o espírito? Ou quem é o espírito? E responderam os espíritos: é o princípio inteligente do universo. Os espíritos são seres inteligentes, imortais e criados por Deus. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente e independem da matéria. Os espíritos povoam o universo todo fora do mundo material. A inteligência é um atributo essencial dos espíritos. Os espíritos são seres incorpóreos ou imateriais, mas os espíritos preferem que falemos incorpóreos. É como se fosse uma matéria quintessenciada. Essa afirmação trata apenas de uma comparação. E o que significa matéria quintessenciada? Quintessenciada tem um significado que possui o caráter de quintessência. E o que é quintessência? É um substantivo feminino na língua portuguesa. É aquilo que se obtém de mais puro após ter passado um produto qualquer por 5 destilações. É a quintessência. A quintessência estaria relacionada ao quinto elemento que, juntamente com outros 4, que é a água, a terra, o ar e o fogo, compunham os corpos celestes. E foi denominado de éter. Para os antigos gregos, o éter era um quinto elemento que formava uma esfera celestial fora da Terra. Esse elemento, o éter, segundo a teoria grega antiga, era diferente dos elementos encontrados na Terra, que é o ar, a água, o fogo e a terra. Isso porque seria algo mais magnífico e grandioso do que o ar que respiramos. Entenderam? Então, trata-se de algo muito sutil que desconhecemos na verdade. Os espíritos, na verdade, não estão oferecendo uma boa explicação do que seja o espírito. Acho que nós não teríamos condições de compreender. Então, o espírito puro, segundo os espíritos, se caracteriza por uma flama, um clarão, uma centelha etérea, disseram lá os espíritos a Kardec. E os espíritos disseram que essa luz varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito. Eles, na verdade, estão comparando o espírito com uma chama, uma centelha, mas, na verdade, eu acho que deve ser uma luz divina. Vocês lembram daquele vídeo, O Sentido da Vida, que eu apresentei, falando na luz infinita da criação? A luz infinita da criação não é a luz incandescente, é uma luz divina. E, de repente, o espírito é uma centelha dessa luz, que é a emanação de Deus. Os espíritos, então, eles são seres distintos da divindade e por isso são denominados de filhos de Deus. Vocês lembram quando Jesus falava em meu Pai? Os espíritos tiveram um princípio, são criação de Deus e se acham submetidos à sua vontade, com certeza. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. E os espíritos são imortais, pois foram criados por Deus. Agora, quanto, porém, ao modo porque Deus criou os espíritos e em que momento o fez, nada sabemos. Isso quem diz são os espíritos. Deus há de ter sempre criado os espíritos ininterruptamente. Quando e como cada um foi criado, ninguém o sabe. Aí é que está o mistério. Então, até aqui nós temos o seguinte, da descrição dos espíritos. Nós vamos abreviar esse assunto e vamos apresentá-los em 2 vídeos que eu falei.
Então, o que temos até aqui? Deus, o Criador de tudo o que existe, é eterno. Criou e cria ininterruptamente os espíritos e que, por sua vez, adquirem o status da imortalidade. Os espíritos são frutos do princípio inteligente e, portanto, são seres inteligentes e independem da matéria. Os espíritos são criados simples e ignorantes e devem evoluir em inteligência e moral, de forma gradativa. Os espíritos, eles são seres incorpóreos, como já falamos, e povoam o universo fora do mundo material. A inteligência é um atributo essencial do espírito. O espírito puro se caracteriza por uma flama, um clarão ou uma centelha etérea, uma luz, né? E a intensidade dessa luz depende da maior ou menor evolução espiritual ou moral do ser. Então, até aqui nós temos essa descrição do que seja um espírito. Entenderam? Então vamos continuar. Os espíritos falaram a Kardec que eles, os espíritos, são seres incorpóreos em essência, mas estão envolvidos por um campo de energia semimaterial, bem sutil, e que Kardec denominou de perispírito. Então, o que é o perispírito, segundo os espíritos? É um envoltório sutil e perene do espírito que possibilita a sua interação com os meios espiritual, imaterial ou físico. Trata-se de uma vestimenta, eu diria um campo de energia, eu prefiro mais esse termo, constituída de matéria quintessenciada de forma pré-existente e sobrevivente do espírito. E para que serve esse envoltório sutil, esse perispírito, ou esse campo bioenergético? Trata-se de um campo de energia que o envolve, o espírito, né? Permitindo a ele agir sobre a matéria e, reciprocamente, a matéria poder agir sobre o espírito, principalmente quando esse espírito está encarnado no corpo físico. Eu tenho o espírito, temos a vestimenta do espírito que se une molécula a molécula no corpo físico e tem o corpo físico. Então há um trânsito de energia nesse campo bioenergético entre espírito e corpo físico e vice-versa. O trânsito da energia é pelo pensamento. Então, quando nós estudarmos o processo da encarnação, por exemplo, que vai ser logo mais, os espíritos vão explicar que o ser imortal utiliza o perispírito ou campo de energia do espírito para encarnar no corpo físico humano, a nível molecular. Portanto, no nível do microcosmo, das subpartículas atômicas. Eles não falavam de subpartículas atômicas porque ainda não era do conhecimento científico da época. Então, o ser humano é, portanto, formado por três partes essenciais. Primeiro, o corpo físico ou ser material, ser orgânico, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital, o ATP. Depois eu tenho a alma ou o espírito encarnado, que ele está encarnado em mim, que tem no corpo físico a sua habitação, está unido molécula a molécula com o corpo físico. E o terceiro é o princípio intermediário, ou perispírito, que é a substância semimaterial, que nós já falamos, que serve de primeiro envoltório ao espírito e o liga, ou liga a alma ao corpo físico. Entenderam? Então eu tenho um campo bioenergético aqui que une o espírito ao meu corpo físico. E eles trocam informações entre eles. Entenderam? É importante compreender esse mecanismo orgânico espiritual. Vocês viram que utilizamos duas palavras, alma e espírito, na constituição do ser humano. Na doutrina espírita, o espírito, quando encarnado, é denominado alma. E quando ele está errante, isto é, desencarnado, é denominado de espírito. Assim sendo, a alma, a palavra alma e a palavra espírito é a mesma coisa, apenas são denominações diferentes
dependente das circunstâncias de vida, encarnada ou desencarnada. Não me agrada muito essas duas palavras para definir a mesma coisa. Eu não gosto disso, de muitas palavras. Nós podemos também falar alma, espírito, podemos também falar consciência, né? E tem tantas outras palavras, é uma loucura. Isso não me agrada, pois espírito, como ser imortal, é sempre o mesmo. E não pode ter nomes diferentes. Para que isso aí? Como complicar o meio de campo, né? Eu não vou ficar falando de alma, eu vou falar sempre espírito. Espírito é espírito. Poderia dar outro nome. Às vezes eu uso a consciência. Tem até um vídeo já publicado que eu falo em consciência. Mas vamos falar de espírito. Espírito é espírito. Eu tenho o meu espírito, o meu corpo físico, por enquanto, né? Mas o meu espírito é imortal e ele tem uma vestimenta semimaterial que une esse espírito ao meu corpo físico. E aí há uma troca de informações a nível quântico. Assim sendo, o ser humano está constituído pelo espírito, corpos bioenergéticos e corpo físico, como eu tenho sempre falado. Agora, é de fundamental importância entendermos a nossa constituição. Quem somos e o que estamos fazendo por aqui. Eu também já falei algumas vezes sobre isso. A partir da análise do que estamos falando sobre os espíritos, acredito que possamos afirmar que todos nós temos somente uma vida. Nós não morremos. É importante entender isso. Somos espíritos imortais. E temos um infinito número de vidas em corpo físico, na terceira dimensão, no sentido de evoluirmos gradativamente. Somente o corpo físico é que morre, ele é descartável, ele tem tempo de validade. E temos que compreender isto. O meu espírito, quando desencarnado, está no universo do mundo espiritual. E quando ele está encarnado, ele está encarnado num corpo físico com o objetivo de trabalhar a sua evolução intelectual e espiritual, moral. Então nós temos, o espírito tem vidas em paralelo. Uma hora ele vivencia a vida imortal no mundo espiritual e ora está no mundo material, encarnado, objetivando o trabalho evolutivo espiritual e intelectual. Trata-se de uma evolução contínua e não há retrocesso. Praticamente, todas as religiões da antiguidade do Oriente, do planeta, como o taoísmo, o shintoísmo, o budismo, o hinduísmo, a religião dos egípcios e tantas outras, né? E também do Ocidente, no caso agora da doutrina espírita. O que elas apregoam? Apregoam o processo reencarnatório. E é a escola de Deus, é o mecanismo. Não existe céu ou inferno. O espírito vai encarnando e trabalhando a sua evolução, se ele desejar, né? Entretanto, ocorrem algumas diferenças na interpretação do mecanismo reencarnatório, dependendo da religião, da crença. Por exemplo, no budismo, no hinduísmo, podem acontecer reencarnações dos seres humanos em animais, ocorrendo um retrocesso reencarnatório do ser humano. Agora, no espiritismo, na doutrina espírita, isso não acontece. Não é aceito, pois o ser humano já está num estágio evolutivo mais elevado do que os animais e não justificaria um retrocesso nesse sentido. Para quê? E um outro aspecto é que nesse processo de reencarnações, os espíritos utilizam o perispírito ou os campos de energia para agir sobre a matéria e também para se unir ao corpo físico por um mecanismo a nível molecular, isto é, a nível das subpartículas atômicas. E olha, o pensamento é a energia que o espírito utiliza para agir sobre a matéria. Na verdade, há muitas perguntas sobre tudo isso que estamos falando. Todavia, há poucas respostas, infelizmente. Estamos longe de compreender todos esses mecanismos de Deus.
Estamos ainda na terceira dimensão. Então vocês pensem a respeito. Qual o sentido da vida? Já publicamos um vídeo com esse título. Parece-me que as pessoas estão vivendo neste mundo de uma forma distraída. Temos que ficar atentos e aproveitar bem esta encarnação atual para sairmos deste mundo de expiação, de sofrimento e dor. O planeta e a humanidade, eles estão numa fase de transição espiritual e material. Todo mundo fala isso. E é verdade. Nós estamos num plano aqui, numa terceira dimensão, de sofrimento, provas, expiações, dor. Já Buda falava isso aí, não é? Então, nós temos que sair desta aqui. E para sair desta tem uma lei, que é a lei de evolução moral. Nós estamos longe disso. Devemos nos candidatar à mudança de status espiritual e sermos mais felizes, entender os meandros da vida e alçarmos voo em direção à quinta dimensão. Puxa, o que é essa quinta dimensão? Nós vamos publicar um vídeo logo mais sobre dimensões espirituais. E olha, já falei que estamos em fase de transição neste planeta, temos que trabalhar firmes no sentido correto da vida, pois não há milagres. Se ficarmos apáticos, distraídos, não sairemos dessa terceira dimensão. Talvez muitas pessoas possam gostar de estar na terceira dimensão, não deixa de ser uma opção de livre-arbítrio e pode ficar vivendo um bom tempo por aqui. Vai chegar a hora que ele será convidado a evoluir, a sair desta, com certeza, porque é uma lei de Deus. Então, meus amigos, minhas amigas, eu acredito que por hoje basta. Nós mais adiante vamos falar sobre as dimensões evolutivas importantes. Muitas pessoas neste planeta atual, na terceira dimensão, já estão alçando um contato com essa quinta dimensão, que eu vou descrever num vídeo especial para isso. Vale a pena esse entendimento. E quando nós estivermos na quinta dimensão, ou pelo menos compreendendo, entendendo essa quinta dimensão, o nosso espírito é que estará no comando da nossa vida encarnada aqui na terceira dimensão. E viveremos felizes, com certeza. No próximo vídeo, continuaremos a falar desse segundo princípio básico da doutrina espírita, isto é, sobre os espíritos, da existência deles e sobrevivência. Tá bom? Então, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, nós todos e a presença da fonte somos um. Vamos juntos e misturados, praticando a fraternidade universal, o amor incondicional como meta e compartilhando conhecimentos. Então, Deus que habita no meu coração, saúde o Deus que habita no seu coração. Namastê.